Olá pessoal, que bom que você parou um pouquinho para assistir esse vídeo. Como você observou no título, eu quero conversar com você sobre o quanto os pais influenciam na felicidade ou na infelicidade dos filhos. Então seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não me conhece, eu sou a Fran, eu trabalho com terapia de família e de casais e hoje eu quero trazer para você um assunto relacionado ao convívio familiar. Talvez você que está assistindo esse vídeo não é pai, mas todos nós somos filhos. E a gente sabe que hoje, a forma como a gente vive hoje, ressoa ainda alguns comportamentos e coisas que nós ouvimos e vivemos com os nossos pais lá na nossa infância. Então, hoje é muito importante que você entenda, você que é pai, que você perceba que existe uma responsabilidade que você tem com o seu filho. Quando o seu filho nasceu, com ele veio, além de toda a alegria e felicidade de completar a família, enfim, com ele veio também essa responsabilidade, que é qual? É educar o seu filho de uma forma que ele traga contribuições para o mundo. E quando eu falo contribuições, eu estou falando em questão de que ele tem que inventar a cura para o câncer, mas eu estou falando em questão de caráter. Tem que ser uma pessoa que o caráter dele seja moldado de tal forma que ele traga contribuições. Eu gosto muito de uma escritora cristã chamada Ellen White e ela diz que o mundo necessita hoje muito mais de pessoas de nobre caráter do que de nobre intelecto. E quem é responsável por nos ensinar a ter um nobre caráter? E aqui vem uma coisa importante: caráter é uma coisa que a gente aprende, não é algo que vem no nosso DNA. Então, não é porque o nosso pai ou a nossa mãe tem um bom ou um mau caráter que nós automaticamente vamos nascer assim, mas a gente aprende a ser assim. E quem são os nossos professores nessa questão? São os nossos pais. Então, pais, quando o seu filhinho nasceu, você assumiu essa responsabilidade em 3 grandes áreas. Primeiro, você assumiu a responsabilidade com Deus, que é o doador da vida, que permitiu que você tivesse esse filho e que Deus ama muito mais o seu filho do que você mesmo ama. E quando você assume esse dever, você está se comprometendo de que você vai educar o seu filho de tal forma que Deus possa ser visto na vida dele. Então, isso é muito importante. Você também assume uma responsabilidade com o seu filho. E aqui eu quero falar algo bem importante para você. O seu filho, a forma como você o educar, o relacionamento que você tiver com ele é que vai fazer de fato a grande diferença em quem ele vai se tornar. Muitos filhos hoje estão sendo preparados para serem adultos completamente incompetentes e incapazes de viver, de conviver com outras pessoas e de conviver em sociedade. Sabe por quê? O grande mal que os pais fazem pelos filhos é mimar os filhos. Muitas vezes os pais pensam que essa é uma demonstração de amor, uma demonstração de carinho, mas não é. A mesma escritora cristã que eu falei para você antes, Ellen White, ela diz que os pais pensam que amam os filhos, mas são seus piores inimigos quando deixam o mal prosseguir sem restrição. Eu tenho observado no consultório alguns efeitos da forma como os pais têm se relacionado com os filhos. Tenho encontrado pais que foram muito ausentes ou pais que foram ausentes e também tenho encontrado pais que mimaram os filhos. E por experiência de consultório, eu falo para você que o pai que causou um mal muito maior na vida do filho foi aquele pai que mimou. Porque esse pai tornou esse filho tão incapaz e incompetente de se relacionar primeiro com ele mesmo, com as outras pessoas, que quando essa pessoa cresceu, ela acabou trazendo vários problemas sobre a vida dela, porque o pai não dizia não, mas o chefe diz. O pai deixava fazer tudo o que queria, mas a esposa não permite. E muitas vezes isso gera muitos problemas de relacionamento. Então você assume uma responsabilidade com o seu filho. Você assume o dever de educar ele de tal forma que quando ele crescer, ou quando ele, enfim, durante a vida dele, ele vai ter condição de experimentar essa vida de forma prazerosa. E aqui não só na questão de caráter, por exemplo, as coisas que você fala para o seu filho. Sabe que muitas vezes isso ecoa e fica por muitos anos. Eu já atendi no consultório caso de pessoas que disseram assim: Fran, quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 8 anos, a minha mãe me falava determinada coisa, meu pai me falava determinada coisa. E isso me acompanha até hoje. Porque quando nós somos pequenos, nós temos algumas necessidades. A gente vem com essas necessidades de ser aceito, de ser amado, de pertencer. E quando os nossos pais não suprem essas nossas necessidades, a gente cresce e se torna adultos que parece que não pertencem a lugar nenhum. Adultos que não são seguros, adultos que não se sentem amados, adultos que parecem que são sempre insuficientes. Então, pais, essa característica que eu trouxe para vocês agora é de extrema importância que você pare e pense o que você tem feito, as palavras que você tem dito. Diga palavras que abençoam os teus filhos. Não diga palavras rudes. Cuidado com aquela questão de, meu filho é insuportável, meu filho é bagunceiro.
Tenho escutado nesses últimos dias de quarentena alguns pais até postam como brincadeira, mas alguns pais postam dizendo que não aguentam mais os filhos em casa, que não vem a hora que eles voltem para a escola. Então, nesses comentários acabam valorizando os professores. Uma criança que está em formação, ela não tem condição ainda como um adulto de, por exemplo, ouvir algo e pensar assim, bom, isso não sou eu, isso não faz parte de mim. Tudo que a criança ouve, de certa forma, ela acaba absorvendo. Então, cuidado com as coisas que você está colocando para essa criança. E essa criança, na verdade, às vezes ela aprende que ela tem a sua atenção quando ela faz bagunça. Ela só tem a sua atenção quando ela é mal criada. Então, cuidado com o tipo de relacionamento que você está ensinando e cuidado com o tipo de forma que você está dizendo para o seu filho que ele tem que fazer para então ter atenção. Se você encontrar na sua vida hoje, ou se você é assim, um adulto muito irreverente, não é uma pessoa que respeita o espaço do outro, provavelmente você foi uma criança em que você só recebia a atenção dos seus pais quando você fazia bagunça. E você aprendeu a ser assim, se tornou uma parte do seu comportamento. Então, muito do que nós somos hoje ressoa aquilo que os nossos pais fizeram conosco quando nós éramos crianças. A doutora Rosana Alves, ela é uma neurocientista, e ela traz uma informação bem legal pra gente. Ela diz assim que todos nós nascemos com características que podem fazer com que sejam grandes bênçãos pra gente ou se tornar maldições, dependendo da forma como nós as aprendemos a usá-las. Quem é que ensina isso pra gente? Os nossos pais. Então, pais, vocês assumem uma responsabilidade com os filhos de vocês. E a terceira grande responsabilidade que vocês assumem é com a sociedade. Nenhum pai tem direito de trazer um filho ao mundo e esse filho se tornar um incômodo para os vizinhos, um incômodo para as pessoas, uma pessoa que não saiba respeitar, uma pessoa que não saiba conviver, uma pessoa que não seja educada, que não se torne um ser humano que vá contribuir. Você entende isso? A mesma escritora cristã, ela disse, que eu citei para vocês no início do vídeo, ela diz assim que filhos que não foram bem educados pelos pais, eles geram uma onda de males que afeta a família, sociedades e governos, ou seja, acaba alcançando muitas pessoas e isso não é bom. Então você assume sim responsabilidades com a sociedade. Pais, então, dentro desse assunto, a minha intenção aqui era realmente chamar você à responsabilidade. O que você tem feito? Como é que você tem agido na educação do seu filho? Porque isso vai fazer toda a diferença, não só para ele, mas para você também. E ouça bem o que eu vou falar para você agora. Talvez você pense que agora educar é difícil, educar é complicado. Aristóteles tem uma frase legal sobre educação que ele fala assim que educar, tem raízes amargas, ou seja, é difícil você educar, exige muito que você se doe para isso e muitas vezes diga não para você mesmo. Então a educação tem raízes amargas, porém frutos doces. Que tipo de frutos você vai colher é de acordo com o tipo de educação que você der. Lembre-se, pais, que um dia vocês vão ficar velhinhos. Um dia vocês vão precisar de alguém que cuide de vocês. Um dia vocês vão precisar de alguém porque vocês vão perder a força que vocês têm hoje. A força de trabalho, a força financeira, a força física. Vocês vão perder essa força. E quem é que vai cuidar de você? O seu filho. Você está educando o seu filho para que ele faça isso por você? Não pense você que filho nasce amando o pai, não. Nenhum filho nasce amando os pais. Nós aprendemos a amar os nossos pais. E quem é que ensina a gente a amar os nossos pais? Os próprios pais. Então seja inteligente na forma como você tem instruído o seu filho. E agora eu quero deixar para você rapidamente algumas dicas se você por acaso é um filho que cresceu e percebe que a forma como seus pais educaram você acabou ressoando de uma maneira que não te fez muito bem. Primeira coisa que você precisa entender, isso é um processo, mudar é um processo. E dê para você esse tempo para você conseguir mudar. Segunda coisa importante, aprenda a valorizar teus pontos positivos. Talvez você tenha sempre escutado coisas do lado negativo, mas saiba que você tem coisas positivas, então aprenda a valorizar teus pontos positivos. Terceira coisa, perdoe quem lhe fez mal. Por mais que deveria ser alguém que cuidasse de você e lhe fizesse bem, mas não fez, perdoe quem lhe fez mal. Dê amor de forma abundante. Quando a gente dá amor de forma abundante, a gente acaba suprindo as nossas próprias necessidades afetivas. Então, dê amor de forma abundante. Quinta coisa, deixe quando esse pensamento ruim vier, diga para você mesmo, não, eu não sou mais assim, eu não sou mais aquela criança, eu mudei. E a última dica que eu quero deixar para você,
Se diante de tudo isso que eu falei, diante desses passos anteriores que você tentou dar, mas você não conseguiu encontrar o êxito, faça terapia. Tanto você como pais têm sentido que tem encontrado dificuldade de administrar essa questão de ser pai com os seus filhos, porque muitas vezes você está projetando na vivência com os seus filhos coisas que você viveu na experiência com os teus pais, talvez coisas que não foram boas para você. De vez em quando eu ouço aqui no consultório: Fran, eu odiava quando a minha mãe gritava comigo e eu faço a mesma coisa com os meus filhos. Então, faça terapia. Você como pai, você como mãe, se sentir que algo não tá legal, talvez não existem coisas em você que precisam ser trabalhadas. E você talvez que é adulto hoje, talvez não a tua grande dificuldade não está em relação a ser pai ou mãe, mas está com coisas que você viveu na sua família no passado e você precisa de ajuda para isso hoje. Faça terapia. Eu como terapeuta falo para você que a terapia, gente, ela é maravilhosa porque ela consegue dar para você um novo rumo. Ela consegue fazer com que você perceba a situação de uma forma diferente. E o simples fato de você conseguir, junto com um profissional competente, você conseguir falar sobre a tua dor, falar sobre aquilo que não está te fazendo bem, você conseguir desabafar, você conseguir trazer isso à tona, você conseguir trabalhar isso na terapia, isso transforma a sua vida. Então, eu que trabalho com terapia de família, digo para você que muitas das dores que nós temos, dos sofrimentos que nós temos, muitas vezes são causados por relacionamentos não resolvidos com os nossos pais. Então, venha fazer terapia, isso é de extrema importância. Eu falo para você porque eu vivi isso na minha própria experiência. E hoje eu digo para você que quando consegui resolver este ponto com a minha experiência na infância com a minha família, as coisas começaram a mudar para mim. Então, eu tô falando para você de algo que realmente é importante e de algo que funciona. Faça terapia. Se você não viva sofrendo, não carregue o sofrimento para você para sempre. Busque um meio de você sair dessa situação. E, gente, é fantástico. Você entra num processo de terapia por um tempo e essa terapia ela ressoa na sua vida por muitos anos e talvez para sempre. Então é de extrema importância. Fran, não consigo. Fran, eu tenho esse sofrimento. Não viva no sofrimento. Resolva as suas coisas. Porque, gente, eu sei que muitas vezes os nossos pais erraram com a gente. E muitas vezes eles erraram não porque eram cruéis ou maus ou porque eles queriam errar com a gente. Eles erraram porque erraram. Só que às vezes esse erro ele traz consequências na nossa vivência, no nosso dia a dia. O que eu tô falando pra você agora, se isso acontece com você, não sofra. Talvez você precise vir pra terapia pra gente conseguir trabalhar o perdão. E eu sei que quando a gente fala sobre perdão não é bem assim, né? Perdoar não é tão simples assim, mas não perdoar é muito mais difícil. Então, é de extrema importância. Venha para a terapia, faça terapia. A terapia vai possibilitar que você tenha uma vida melhor. Trabalhe essas dores, essas coisas que você viveu e que não estão bem resolvidas. Resolva, mas não seja infeliz. Sabe por quê? Porque você tem uma vida para viver. Você tem esse tempo aqui de existência para viver. Então, viva ele da melhor forma possível. Benjamin Disraeli, um jurista do século XIX, ele dizia assim que a vida é muito curta para ser pequena. E muitas vezes nós apequenamos a nossa vida que já é curta com esse tipo de experiências das quais a gente permite que a mágoa exista em nós. Esses dias eu ouvi um comentário sobre mágoa que eu achei interessante, que a mágoa é uma uma má água dentro da gente. Ou seja, se existe uma má água dentro de você, vamos procurar um meio para que isso se resolva, para que você consiga viver de uma forma melhor. Então, amados, se você é pai, muita atenção da forma como você tem se relacionado com os seus filhos, porque isso vai ecoar na vida deles. E se você é filho e percebe que existem coisas que você hoje enfrenta algumas dificuldades por conta de coisas que você experienciou no seu passado, lá na sua família, faça terapia e isso vai ajudar você a viver de uma forma melhor. Todos nós temos as nossas dores, as coisas das quais a gente precisa carregar, as coisas das quais a gente precisa lutar. Mas quando a gente aprende a viver no recurso daquilo que nós temos de positivo, a nossa vida assume um significado diferente. Então, eu deixo para você essa grande dica. Faça terapia, procure um profissional capacitado que possa ajudar você. Me coloco à sua disposição como profissional na área de relacionamento familiar, relacionamento conjugal, para poder ajudar você a resolver situações como essa que tiram a tua paz, tá bom? Um grande
Beijo pra você, obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Amados, não deixe de compartilhar esse assunto, ele é de extrema importância, fez bem pra você, pode fazer bem pra outro também. Então aquilo que você recebeu de graça, doe também de graça, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Quer deixar um comentário? Pode deixar aqui, eu vou ler e responder a todos. Quer mandar uma mensagem para mim no privado? Sinta-se à vontade, vou ler e responder a todas as mensagens também, tá bom? Um grande beijo para vocês e até mais!